estamos de volta com a Universidade Aberta. No programa de hoje a gente está conversando sobre envelhecimento. Estamos aqui com a professora Ana Maria Tucci, ela que é doutora em saúde pública, professora do curso de enfermagem da Uniara e coordenadora do curso de especialização em gerontologia multiprofissional. Professora, no bloco passado a gente conversou sobre como estava a situação do idoso no país, né? E eu fiquei curiosa, como é que é a relação dos jovens com o idoso atualmente? Ele é uma relação de respeito? Olha, Nádia, atualmente está se formando uma cultura. Como o idoso, ao contrário dos países que eu te falei, principalmente europeus, né, já tinham o idoso naturalmente dentro da população, aconteceu o contrário, ele surge de uma maneira mais abrupta, vamos dizer assim. Ele se faz presente na sociedade de uma maneira que as pessoas não estavam acostumadas a lidar com essa. Não sabem lidar. Não sabem como ajudar o idoso. Exatamente. E o que se vê hoje em dia, principalmente na rua, nos ônibus, que tem leis de proteção a esse idoso, né? Quanto aos assentos preferenciais, quanto o tempo de acomodação dele dentro do ônibus antes que se dê a partida. Então, ainda as pessoas não têm esta cultura de deixar com que o idoso tome o seu assento preferencial, muitas vezes até fingindo que não vem o idoso, não estão percebendo, né? E outros, mesmo assim, olhando, não têm essa sensibilidade, né, de ceder o lugar. De ceder o lugar, porque não imaginam o que essa pessoa está passando, né, em pé, num ônibus que às vezes dá uma freada mais brusca, enfim, né, para ele é mais complicado mesmo. Falta um pouco dessa cultura de a gente ter respeito. Não tenha dúvida, né, respeito e cumprimento de lei. Porque você dá passagem para o idoso, né, nas filas, por exemplo, de uma farmácia, no banco, as pessoas não compreendem, muitas delas não aceitam, não ficam atendem. Nervosas, né? Exatamente. E aí isso complica bastante. O idoso muitas vezes não quer nem entrar nem quer ser atendido primeiro, permanece na fila de medo dessa reação da população. Então, eu acredito que nas escolas hoje, né, está tendo uma cultura, pelo menos é o que eu observo, de que as crianças, principalmente crianças, né, porque a cultura se faz ali, na pequena idade, que as crianças incorporem essas pessoas dentro da sua casa e fora da sua casa. Porque, assim, nas outras civilizações europeias, o idoso ele é tido como sábio, né? Então ele tem toda aquela aura de respeito em volta dele. Entendo. E ele é tratado como sábio e sempre foi assim, tanto nas tribos, o ancião. E eu acho que está faltando um pouquinho isso aqui no Brasil ainda. Está. Bem antigamente, no início do século XX, 1900, final do 19, início do 20, o idoso, ele era o patriarca da família e a família era constituída em torno de um patriarcado. Esta mudança também, hoje em dia nós não temos mais nenhum matriarcado, né? Acho que a gente está invertendo as coisas. Muitas vezes a gente vê que os adultos deixam os seus filhos com os seus pais, então com os avós. Então não é uma questão mais só de poder, mas é uma questão de condição de vida. As pessoas têm que trabalhar, as famílias têm que trabalhar. Muitas vezes as famílias, não existe o pai ou não existe a mãe, então deixam geralmente com idosos que não estão em condições de cuidar de uma criança. Então fica complicado mesmo. A cultura hoje está bem complicado por causa dessas modificações. Não tenha dúvida que em outras civilizações isso é muito diferente, principalmente os asiáticos. Eles têm muito respeito né? à pessoa idosa. É uma cultura formada já, né? Por isso que é justamente importante, né, vocês fazerem simpósios e trabalhos, como que vocês vão desenvolver, né, agora no dia 19, sim. Deixa eu pegar o nome certinho, o Simpósio Idoso no Brasil Atual, Mudanças Sociais que Influenciam Sua Saúde. Conta um pouquinho pra gente de como surgiu a ideia de fazer esse simpósio e como que ele está estruturado. Não tenha dúvida. Olha, o simpósio foi uma ideia que surgiu do próprio curso de especialização em gerontologia. Ao final de cada módulo do curso, nós temos uma reunião, uma mesa redonda, né? Está programada uma mesa redonda fechando o módulo.
E como são professores de diferentes áreas, abordando diferentes temas, percebeu-se que assim, um debate muito rico, vai ser um debate muito rico. E aí pensamos em fazer este simpósio aberto à população de forma geral. Qualquer pessoa pode participar, então? Qualquer pessoa, inclusive idosos, porque nós temos idosos bastante ativos, bastante interessados. Estive outro dia no Conselho Municipal do Idoso, aqui de Araraquara, e são idosos extremamente participativos e ótimo que seja assim. Que bacana. Para realmente exercer o seu direito de cidadão idoso. Então, nós vamos ter muitas pessoas, médico, advogado, sociólogo, áreas. Jornalista, legal. Enfermeira, nutricionista. Todo mundo debatendo sobre o envelhecimento. Sobre o envelhecimento, questões sociais que influenciam bastante na saúde. Nós não vamos debater saúde em si, mas as questões que permeiam a saúde. E quem quiser participar, como que pode fazer? Olha, haverá inscrições antecipadas, a pessoa pode se dirigir aqui à tesouraria da Uniara, posso falar o valor da inscrição? Pode. A inscrição ela é simbólica, ela é de R$5 e nós estamos pedindo um produto de higiene pessoal. Vai ser doado? Isso, vai ser doado para as instituições asilares de Araraquara. Legal. E vai haver também inscrições no local conforme a disponibilidade de vagas, tá certo? Quando que o simpósio acontece, professora? Acontece no dia 19 de novembro, das 7h30 às 13 horas. 7h30 às 8 horas vai ser o período de inscrição, caso a pessoa não tenha conseguido se inscrever antes. E às 8 nós iniciamos o evento. E vai ser realizado aqui na Uniara mesmo? Aqui na Uniara, no nosso auditório principal, Quirino, né? E vai ter uma abertura linda, uma abertura artística, né? Tem algum palestrante de fora? Nós temos, sim. Nós temos o professor Dr. Luiz Riane Costa, que é médico e participou da formação de políticas a respeito do idoso no Ministério da Saúde. Nós temos a professora doutora Dulce Whittaker, que foi professora da Unesp aqui, mas é uma pessoa bastante conhecida, renomada. Nós temos algumas pessoas convidadas dos serviços de saúde de Araraquara também. Uma enfermeira do Núcleo de Gestão Assistencial, NGA 3, que está bastante envolvida com a questão do idoso, da saúde do idoso na atenção de média complexidade. Eu também participo pela questão da ética profissional e vários outros professores da casa são maravilhosos. É um dia só o evento? Uma manhã, né? Uma manhã um pouco estendida, mas é uma manhã. É bom, na verdade eu acredito que seria interessante fazer mais desses tipos de evento, né? Porque, como eu disse, a gente é uma situação nova que a gente está enfrentando, então a gente não sabe ainda ao certo como lidar com isso. E eu queria perguntar, existe algum segredo para a gente envelhecer de forma saudável? Um hobby ajuda? Você ter que nem você falou das viagens, uma dica para o pessoal, como é que a gente pode envelhecer de forma saudável? O envelhecimento saudável, inclusive, é considerado um tipo de envelhecimento, né? Que leva essas pessoas a ter mais idade com melhor qualidade de vida. Porque também você morrer com muitos anos, né, de vida, mas sempre em condições ruins de saúde, não é exercer a plena condição de vida que você tem, né? Então, eu até acho que seria importante a gente abordar esse assunto para as pessoas que estão nos ouvindo. Espero que essa ideia se propague. O envelhecimento saudável começa na sua vida anterior, né? No início da sua vida. Todo o cuidado com a sua vida pregressa, antes de entrar nessa fase idosa, ela influencia muito o envelhecimento saudável. Então, claro, a pessoa tem que trabalhar, isso é saudável, ela tem que ter lazer, isso é extremamente importante para todo mundo, tem que abrir um espaço para o lazer, tá certo? Tem que ter interesse em educação, em cultura, então ir a cinema, ir a teatro, exposições. Não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Ter uma boa atividade física. Claro que as condições de vida da gente nos impedem de fazer, mas isso vai influenciar muito no envelhecimento saudável. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. A gente fica por aqui. Esse foi a Universidade Aberta de hoje. Até a próxima.